E o interessante, eu acho que cada um vive de uma forma, né? Tanto o desejo da maternidade, sim ou não, Sim. a vivência da gravidez, a própria maternidade, enfim, para cada pessoa é diferente, né? Eu nunca vi como na verdade, eu sempre digo o contrário. Eu falo, eu sou mãe da Mariana e todas as outras coisas foram porque foram. Mas eu entendo que, assim, da mesma maneira como não dá para falar, olha, todo mundo vai achar legal ou todo mundo vai achar legal isso ou aquilo. É da pessoa. E o legal é, tipo assim, não, pra mim faz super sentido, pra mim não faz. O negócio é quando, tipo assim, como que você Exatamente. não queria? Que absurdo. Tipo, esse julgamento, né? Esse ar de julgamento. É isso. Eu concordo. Quando eu engravidei, eu tive uma gravidez muito difícil, porque eu não estava preparada para ser mãe, não estava preparada psicologicamente, não estava bem comigo mesma. E aí, muitas coisas foram difíceis nesse processo. Mas tem mulheres que sonham com isso e que têm uma experiência boa com isso. Então, eu não posso invalidar a vida de ninguém com a experiência ruim que eu tive. E eu sempre penso, se eu tivesse, vamos supor, se eu engravidasse agora, nesse momento, seria outra experiência, porque eu estaria muito mais preparada, muito mais madura, mais velha, enfim, dentro do que eu acredito. Então, eu acho que no começo da minha gravidez, eu achava tudo um saco. Porque eu era muito nova, eu reclamava de tudo. Era justamente o que eu fazia. Eu reclamava de tudo e foi aí que o meu público cresceu. Porque não era muito fácil ver uma pessoa reclamando da maternidade na internet. E eu tomava muito chumbo. Não era comum, né? Não. Aliás, não é comum até agora. Não é comum até hoje. E aí eu tomava muito chumbo. Só que aí eu descobri outras mães na internet, pequenas também, que faziam a mesma coisa. E aí a gente começou a criar ali um grupinho, digamos assim. Só que aí, depois que eu fui ficando mais velha, o Martim foi crescendo, eu comecei a ver as partes boas da maternidade. Você ter um companheiro, você ter uma pessoa, sabe, que tá ali com você pra tudo. Você tá criando um ser humano, um ser humano que muitas vezes que é extremamente carinhoso, sabe, dependendo da forma que você cria, enfim. Que descobre o mundo com os próprios olhos. Então é muito gostoso. E aí, hoje em dia, eu já não reclamo mais de nada. Então. Eu já entendi que essa é a minha vida. Tem os probleminhas? Tem, mas tipo assim, passa, entendeu? Sim. E eu acho que foi justamente isso. A maturidade, ver as coisas passando e aceitar as coisas como elas são. Sim. E também esse sentimento não pode ser comparado ou diminuído de forma alguma. Assim, vou fazer um paralelo. Se a gente pensar em relacionamento amoroso, tem gente que se apaixona à primeira vista, tem gente que se relaciona 3 meses até se apaixonar pela pessoa. Sim. Tem gente que passa 1 ano até pedir namoro. Então, dessa mesma forma, tem gente que eu sempre quis ficar grávida e tive meu filho. Tem gente que descobriu que tá grávida a partir daquele momento. Oh, meu Deus, sou mãe a partir de agora. Verdade. E tem gente que precisa de um processo. Precisa Agora, de um processo. deixa de ser amor? Não. A pessoa que Não. ficou 4 meses até se apaixonar e querer namorar, Sim. ama menos? Sim. Ou só foi outro desenvolvimento? É o que né? eu penso também. Quando eu tava grávida, eu não conseguia ter um vínculo com o Martim. E isso traz culpa para muitas mães, né? Isso é um assunto que traz muita culpa. Você não conseguir... Eu queria, óbvio, eu tinha muito medo de alguma coisa acontecer. E eu também ficava pensando, cara, se alguma coisa acontecer, é porque eu não amo essa criança ainda. E eu ficava com isso na minha cabeça, tipo, martelando, sabe? Sim. E aí eu comecei, em uma parte da minha gravidez, eu tive acompanhamento psicológico e a minha psicóloga sempre falava, cara, tipo, é óbvio que o vínculo de mãe e filho é importante desde a barriga. Mas isso fica, dependendo do que as pessoas acreditam, fica registrado ali nos genes da criança, enfim. Mas o que vai ditar mesmo é a forma como você vai lidar com isso quando ele estiver aqui fora. Então, se você precisar de acompanhamento, etc., estaremos aqui. E aí foi quando ele nasceu, assim, no momento que ele nasceu, que eu vi, aí, tipo, eu entendi o que as pessoas falavam de, tipo, você se apaixonar, de você amar. Mas também tem muitas mães que se apaixonam pelo filho depois de meses. Tem um puerpério difícil. Tem um puerpério difícil. Cara, então, tipo assim, pode acontecer. Não dá pra invalidar. Hoje em dia eu já não falo mais, sempre falei das minhas experiências, mas como minhas. Se você quer se inspirar, tudo bem, mas comparação, não tem como comparar, não gente. Dá. Maternidade é uma coisa muito complexa, que você tem que estar muito preparada. As pessoas acho que não falam sobre isso. Tratam a gravidez, etc., como um conto de fadas. E depois a gente sabe que não é. Não é. E assim, né? Nenhuma experiência é igual, nem pra mesma mãe. Se ela tiver mais de um filho... Exatamente. Outro dia eu vi um vídeo, o cara falava, nossa, achei tão interessante. O cara tava falando assim, não, porque eu tenho um irmão, a gente foi criado na mesma casa, a gente tem o mesmo pai e a mesma mãe. Aí o apresentador fala pra ele assim, não, vocês não tiveram o mesmo pai e a mesma mãe. Não.
Quando você nasceu, seu pai e sua mãe eram uma pessoa. Quando seu irmão nasceu, seu pai e sua mãe eram outra pessoa. Já eram mais experientes, já sabiam lidar. Exatamente. Estava em outra fase da vida. Melhor ou pior financeiramente. Melhor ou pior no casamento. Melhor ou pior na casa, no carro. Então, assim, não é o mesmo pai e a mesma mãe. E eu sempre falo, eu já falei várias vezes que eu não quero ter filho, mas eu queria muito passar pela gravidez de novo pra eu ressignificar esse momento. Mas eu entendo que criança não é um brinquedo pra gente estar ressignificando tudo. Então, aí eu não quero mais ter filho e hoje em dia eu tento dar pro Martim a infância que, tipo assim, que eu tive, que foi muito boa, mas eu tento consertar algumas coisas que meus pais fizeram comigo também, sabe?